A Rússia hoje rejeitou publicamente mais uma proposta de congelar a guerra e ameaça apenas expandi-la em meio a novos ataques ao próprio território russo, que, na opinião do presidente americano Donald Trump, são apenas um prelúdio para negociações de paz reais. Hoje, 10 de agosto, um drone ucraniano atingiu Nizhnekamsk, no Tartaristão. Pela manhã, 13 pessoas haviam morrido e outras 39 ficaram feridas, o que já foi chamado de ataque mais mortal à Rússia nos últimos 2 anos. E isso acontece em meio a duas notícias mutuamente exclusivas. A publicação The Atlantic, citando fontes, escreve que Donald Trump vê os ataques ucranianos contra a Rússia como um prelúdio para negociações, exatamente como ele via os bombardeios no caso do Irã. Dizem que é preciso bombardear a Rússia mais um pouco e Vladimir Putin certamente aceitará negociar. Ao mesmo tempo, o vice-chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin, declarou que não haverá nenhuma suspensão das hostilidades. E a Rússia está pronta para lutar por muito tempo e de forma exaustiva, até alcançar objetivos que, eu acho, nem mesmo o próprio Vladimir Putin entende mais. Neste episódio, vamos analisar ambos os lados e tentar entender se isso é um blefe por parte de Moscou ou realidade. Uma real disposição para lutar por muito, muito tempo. Meu nome é Alexei Pecci, hoje é 10 de agosto. Vamos analisar juntos as últimas notícias. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, deixe um like neste episódio e escreva qualquer comentário seu aqui embaixo deste vídeo. Então, vamos começar este episódio com o ataque de um drone ucraniano a Nizhnekamsk, no Tartaristão, porque esse é justamente o pano de fundo sobre o qual todas as outras declarações do dia de hoje estão sendo feitas. Nizhnekamsk está localizada a mais de 1.000 quilômetros a leste de Moscou. Lá existe um grande complexo de refino de petróleo tecnologicamente avançado, que inclui Taneco, TAIFNK e as instalações da Sibur. O vídeo que circulou nas redes sociais mostra um grande incêndio e nuvens de fumaça em uma área que, digamos assim, se assemelha às típicas torres de uma refinaria de petróleo. Acho que vamos saber o grau dos danos um pouco mais tarde, quando surgirem imagens de satélite mais claras. Esta já não é a primeira vez que esse complexo é atacado. Nos dias 8 de julho e 12 de junho, ele também foi alvo de ataques de drones ucranianos. De modo geral, a Ucrânia tem atacado quase diariamente nos últimos meses instalações petrolíferas russas com drones de longo alcance. E essa campanha causou uma escassez de combustível em toda a Rússia, atingiu o setor de refino de petróleo e, de certa forma, deixou a sociedade russa um pouco preocupada. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chama isso de uma campanha destinada a forçar Vladimir Putin a sentar-se à mesa de negociações e parar a invasão em grande escala dos russos selvagens na Ucrânia, que já dura mais de 4 anos. E é nesse mesmo contexto. Hoje, a revista The Atlantic publica um material que revela novos detalhes, antes não divulgados. Segundo fontes da revista The Atlantic, os Estados Unidos fornecem informações de inteligência à Ucrânia, incluindo dados para ataques contra posições das tropas russas na Ucrânia e contra instalações de infraestrutura energética dentro da própria Rússia. E por esse mérito nessa política, as fontes atribuem ao diretor da CIA, John Ratcliffe, que segundo a The Atlantic, impressionado Donald Trump durante uma partida de golfe, com dados impressionantes sobre as perdas russas no campo de batalha, citando números superiores a 40.000 pessoas por mês. E depois vem outra citação de um dos representantes da inteligência ocidental, explicando a lógica de John Ratcliffe. Trump não gosta de perdedores. E então a revista The Atlantic observa que a Ucrânia, agora, neste momento, é percebida nos Estados Unidos da América como a parte que está vencendo. E nesse contexto, a tendência de Trump de recusar o apoio à Ucrânia diminui consideravelmente. A frase-chave do artigo da The Atlantic é a seguinte: Zelensky chama seus ataques noturnos às refinarias russas de sanções de longo alcance. Talvez Trump até veja esses bombardeios como uma preparação para negociações, assim como ele via no caso do Irã. Ou seja, é o mesmo esquema que analisamos em relação ao Estreito de Hormuz.
Primeiro, pressão militar, depois um acordo sob essa mesma pressão. Bem, pelo menos Trump acredita nessa abordagem. Aliás, nesse mesmo material extenso é explicado por que está demorando a questão da concessão de licença para a produção de mísseis Patriot na Ucrânia. Um dos republicanos disse à publicação que as empresas Raytheon e Lockheed Martin, abre aspas, têm medo de que os ucranianos encontrem uma maneira de aprimorar o Patriot. E então comecem a produzir esses sistemas em escala industrial mais rápido e significativamente mais barato do que as linhas de produção existentes nos Estados Unidos da América são capazes de fazer. Ou seja, o que está travando aqui não é só a geopolítica, mas também o medo banal da concorrência por parte dos próprios contratados de defesa. E a Ucrânia já mostrou que realmente pode encontrar de forma bastante barata essa solução econômica. Pois é, até mesmo na própria Rússia, mesmo sob ataques, continuam preparando o rebanho russo para uma guerra prolongada. O vice-ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, Mikhail Galuzin, declarou, cito, a Rússia não aceitará congelar as ações militares na Ucrânia sem eliminar as causas principais da guerra. Como o presidente da Rússia já disse várias vezes, acrescento de minha parte, a aberração de pelúcia Vladimir Putin, sem eliminar as causas principais desta crise, nenhum congelamento é possível. E, segundo a versão de Galuzin, Zelensky neste momento perdeu completamente o contacto com a realidade e está tentando escalar esse conflito. Depois, Galuzin mencionou separadamente os ataques à infraestrutura energética e é aí que todos os russos mostram quem realmente são. Essa podridão saiu dessa gentalha. Galuzin destacou os ataques à infraestrutura energética da Rússia, mas ele entende que ninguém no mundo se importa com o fato de que lá, em algum lugar no Tartaristão, em Nizhnekamsk, uma refinaria de petróleo está pegando fogo. Na verdade, ninguém se importa. Então, o que faz o típico russo? Ele declarou que os ataques estão sendo realizados contra o consórcio do oleoduto do Cáspio, abre aspas, que serve principalmente aos interesses da economia do Cazaquistão, expressando esperança por uma reação adequada da comunidade internacional, inclusive daqueles que têm influência sobre o regime de Kiev, nos Estados Unidos da América e nos países da Europa, cujas empresas de petróleo e gás são acionistas do consórcio do oleoduto do Cáspio. Ou seja, o russo sujo agora está reclamando e pedindo. O mundo todo, especialmente o Ocidente, a Europa, a América, que eles tanto odeiam, está pedindo para impedir a Ucrânia de atacar Novorossiysk, onde passa o consórcio do oleoduto do Cáspio, alegando os interesses de outros países, porque os próprios russos não conseguem fazer nada a respeito. E esse povinho russo, geralmente, quando não consegue fazer nada sozinho, de repente lembra do direito internacional, de que existem algumas regras no mundo pelas quais se deve agir. Eles dizem, façam Kiev parar. Por que eles estão atacando Novorossiysk? Isso envolve os interesses do Cazaquistão, dos Estados Unidos e da Europa. E é assim que eles tentam manipular e pressionar a comunidade internacional. E as ações dos Estados Unidos da América em relação à Ucrânia, ao mesmo tempo, Galuzin chamou de contraditórias. A seguir, uma citação dele. Falam por si só as contínuas entregas de armas americanas ao regime de Kiev, o fornecimento de dados de inteligência e outros tipos de apoio, o que não condiz com o desejo de paz. Em seguida, ele lembrou a recente declaração do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mark Rubio, de que Washington não é um mediador imparcial, acrescentando, cito, levantamos todas essas questões de forma incisiva durante os contatos contínuos com Washington. Ao mesmo tempo, Galuzin enfatizou que Moscou está pronta para alcançar seus objetivos, levando em consideração os códigos de Anchorage. Primeiro eles tinham o espírito de Anchorage, depois vieram os acordos de Anchorage, agora são os códigos de Anchorage. Bem, seguindo esses códigos, os caras decidiram agir e considera possível uma solução diplomática caso haja vontade política. E é preciso entender que essas declarações do Galuzin não surgiram do nada. Anteriormente, o embaixador para missões especiais do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Rodion Miroshnik, disse que a própria Rússia deve se preparar para uma continuação prolongada das hostilidades, pois, segundo ele, os ocidentais apostaram na continuação do conflito. E aqui, tanto Galuzin quanto Miroshnik batem nessa tecla, dizendo por que o Ocidente e a Europa e os Estados Unidos continuam fornecendo armas à Ucrânia? Porque eles continuam ajudando a Ucrânia. Na lógica deles, ajudar a vítima na autodefesa é apostaram na escalada.
Ou seja, claro, Moscou contava que conseguiria capturar Kiev rapidamente. Quando não conseguiram capturar, decidiram tentar pressionar o Ocidente, com o objetivo de que o Ocidente parasse de ajudar a Ucrânia o mais rápido possível. Os russos capturariam tranquilamente quantos territórios quisessem e declarariam vitória. Não deu certo, o Ocidente continua ajudando. Ou seja, mais uma vez, a lógica dos russos é que, se a vítima recebe ajuda nesta guerra, não permitem que o agressor conquiste a Ucrânia. Isso significa que todos que ajudam a vítima apostaram na escalada. Olha, prestem atenção, não confundam. E além disso, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Sergei Lavrov, no início de julho, confirmou que Moscou pretende continuar a guerra até alcançar os objetivos que Vladimir Putin definiu ainda em junho de 2024. Isso significa a entrega total pela Ucrânia do Donbass e das regiões de Zaporizhia e Kherson, o reconhecimento dessas regiões e da Crimeia como russas, a recusa em ingressar na OTAN, a desmilitarização e a desnazificação. Enfim, o Kremlin ainda não entende que esses são objetivos inatingíveis, mas está pronto para mandar centenas e milhares para a morte. Centenas e milhares, eu diria, de Ivans russos em nome da ilusão do maníaco Vladimir Putin. Mas, sabe, nesse contexto, hoje vamos falar aqui neste canal do YouTube também sobre os acontecimentos no Oriente Médio. E eu notei um detalhe muito importante. E ela se aplica ao Kremlin também, não só a Teherã. A questão é que para Moscou é absolutamente vantajoso continuar essa guerra o máximo possível. Em particular, isso é vantajoso para o regime de Putin. Porquê? Porque enquanto a guerra continua, dá para jogar tudo na conta da guerra. Assim que a guerra acabar, será preciso lidar com todos os problemas. Vai ser preciso consertar essas refinarias de petróleo. E numa situação em que não houver guerra, vai ser mais difícil explicar para os russos comuns porque há inflação no país, porque há colapso, porque a economia está desmoronando, porque a China tomou conta da economia russa, porque o mercado ocidental saiu completamente da Rússia, porque o rublo é mantido artificialmente e assim por diante. Ou seja, tudo isso vai ter que ser explicado, vai ter que ser consertado, ajustado, restaurado. Quando não houver guerra, vai ser difícil explicar isso. Enquanto a guerra existir, ainda dá para colocar a culpa na Ucrânia. É só dizer, é a Ucrânia que está atacando, está bombardeando a Wildberries. Por isso, a culpa de tudo é da Ucrânia. E o rebanho russo acredita nisso. Eles dizem, sim, é a Ucrânia que está fazendo esses bombardeios. Por exemplo, vocês já viram essas notícias sobre a Wildberries que, de repente, de uma forma estranha, os produtos que supostamente pegaram fogo começaram a aparecer no AliExpress. E lá, os empresários russos já estão se desesperando, dizendo, o que está acontecendo? Disseram pra gente que tudo tinha pegado fogo. Acontece que o que não queimou, a Wildberries simplesmente pega e revende agora no AliExpress. Acontece que os russos estão sendo enganados de todos os lados. Quando a guerra acabar, não vai dar mais para fazer isso, porque não vai ter mais desculpa para justificar. E é por isso que o Putin tem gente pronta para continuar lutando. Então, gente, todo dia os depósitos da Wildberries estão pegando fogo. Mas o que eu vi hoje? Tudo! Vocês já entraram no AliExpress ultimamente? Tem que entrar, gente. Vem cá, vou mostrar. Vamos entrar no AliExpress. Na busca, digitamos nossa marca. Minha marca é Lavita. Adicionamos o vestido. O que vemos? Todos os nossos tops, na verdade nem todos, quase todos pegaram fogo. Preço elevado. A avaliação está baixa. A quantidade foi ajustada. Vou dizer mais. Até os tamanhos foram todos ajustados. Ou seja, toda a quantidade e tudo está completamente preenchido. O que está acontecendo? Gente, que porcaria é essa? Meus figurinos queimados de Electrostal estão sendo vendidos no AliExpress, com minhas fotos, com meus comentários. O que isso significa? Eles não queimaram porcaria nenhuma? Então, levaram eles embora. Agora, alguém está vendendo eles por aí. O que é isso? O quê? O que está acontecendo? Eu estou completamente perdida. Sim. Mas aqui está a principal questão. Todas essas declarações do Kremlin são blefe ou há realmente disposição para lutar por mais anos? Aqui não devemos olhar para a retórica, mas sim para o que a Rússia realmente faz dentro desse arremedo de país para manter essa disposição. E o quadro aqui é ambíguo. Por um lado, o Kremlin realmente tem um mecanismo para sustentar a guerra com contingente humano sem uma declaração formal de mobilização.
Até agosto de 2026, 56 regiões russas introduziram recompensas em dinheiro para os chamados caçadores de recrutas para contrato militar. Um ano atrás, eram 31 regiões, ou seja, as regiões pagam dinheiro para quem caça os Ivans russos para irem morrer na Ucrânia. O crescimento mais acentuado foi, atenção, na região subsidiada de Smolensk, onde os prémios para esses recrutadores, caçadores de recrutas para contrato militar, aumentaram 10 vezes. Mais uma vez, isso não é para quem assina o contrato. O dinheiro é pago para quem procura esses Ivans burros, que vão assinar o contrato e morrer na Ucrânia. Por outro lado, a própria lógica desse esquema é um reconhecimento eloquente do problema e não uma demonstração de força. Se o fluxo de voluntários fosse estável, os governadores não teriam que quase multiplicar por 10 os prêmios para os recrutadores e arrancar dinheiro dos orçamentos regionais. Ход федерального бюджета на эти нужды. Mas o Kremlin deixou claro que, se o recrutamento não funcionar, haverá mobilização. E isso significa que o atual sistema de recrutamento de soldados por contrato está no limite. E a alternativa a ele é uma medida muito mais impopular e arriscada para o governo: a mobilização. Acontece que a declaração de Galuzin sobre a exclusão da suspensão da guerra provavelmente não é um blefe no sentido de uma ameaça vazia, mas sim uma posição política real. Tempo. Sustentado pelo fato de que o Kremlin ainda encontra maneiras de manter a máquina de guerra funcionando sem uma mobilização oficial, mas a estabilidade dessa posição depende de um sistema que, por si só, demonstra uma tensão crescente. Bem, um aumento de prêmio de 10 vezes em um ano é claramente um sinal de instabilidade. É um sinal de que os antigos incentivos para os Ivans russos deixaram de funcionar. E até mesmo o russo burro Ivan já não se deixa enganar por algum contrato ou por uma grande quantia de dinheiro, porque ele vê que outros Ivans iguais já foram para a Ucrânia, morreram lá e a vida deles acabou ali. E isso acontece justamente quando os ataques ucranianos às refinarias de petróleo, como o ataque de hoje em Nizhnekamsk, no Tartaristão, já comprometeram o abastecimento de combustível de toda a Rússia. Em outras palavras, Moscou recusa negociações não porque está confiante em sua força, mas porque a alternativa seria um reconhecimento público do fracasso. E isso, politicamente, ainda custa mais para ela do que parar a guerra. Por isso, os ataques devem continuar e se intensificar. Vou encerrar por aqui. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Por hoje é só, cuidem-se. Até mais. Legendas.